Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Mário Saraiva, pastor na Assembleia de Deus em Queimadas, Santa Helena, Maranhão. Eu cumprimento a todos nesta oportunidade, fazendo menção especial do nome do nosso estimado pastor Francisco Raposo, presidente da Magna Ceadema. Neste próximo domingo, dia 28 de setembro, nós estaremos encerrando mais um trimestre de estudos bíblicos na nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição do próximo domingo tem por título, a Assembleia de Jerusalém. O texto áureo diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. E a verdade prática afirma: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Hoje, quinta-feira, nós temos como leitura bíblica o próprio texto áureo da lição, Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, sendo destacado como epígrafe a partir deste versículo a ideia dando voz à igreja. Nós observamos aqui neste versículo, e especialmente nessa ênfase de dando voz à igreja, um princípio bíblico, que é o princípio da autoridade delegada. Ou seja, Deus, a partir do momento que ele escolhe o seu povo, e no contexto neotestamentário, ele forma e funda a sua própria igreja, ele, quando faz isso, ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na tradição católica, essa doutrina é mais conhecida como a teoria das chaves do reino. Na tradição protestante, especialmente na teologia sistemática, ela é mais conhecida como a teoria da autoridade delegada. E essa teoria está presente nas escrituras de uma forma bastante intensa, vamos assim dizer. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, quando da escolha de um novo apóstolo, de Matias, a Bíblia diz lá no versículo de número 26, e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Em um outro texto, lá em Atos capítulo de número 13, quando da separação de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, nós temos no versículo de número 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós observamos, a partir desses dois textos lidos e do texto da epígrafe de hoje, Atos capítulo 15, versículo 28, que Deus ele dá à igreja autoridade para que a igreja tome decisões, para que a igreja realize a sua obra na terra. Mas, naturalmente, a igreja ela precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E esta sintonia é o que nós observamos bem característico no versículo 28 de Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então a igreja, ela tem sim a sua voz, e a sua voz precisa ser ouvida, a sua voz precisa ser colocada, precisa ser analisada, mas a voz da igreja precisa estar submetida àquilo que Deus deseja para ela. Então essa sintonia entre a vontade de Deus e as decisões da igreja é o que faz o avanço da obra de Deus. Então que Deus
nos abençoe, que tenhamos uma aula extremamente alegre, prazerosa e edificante. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada pastor, de cada obreiro, de cada professor da escola dominical, de cada aluno. E que o Senhor venha abençoar a tua obra no Maranhão, no Brasil e no mundo. E que a graça do Senhor Jesus, a paz de nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.